Bom, maravilha. Bom, pessoal, mais uma vez aí, boa noite a todos. Grande prazer, né, em tê-los aqui hoje nesse nosso encontro virtual, nessa aula, onde a gente vai discutir alguns assuntos interessantes para que a gente possa estar fechando, né, todo esse contexto, obviamente, de fundamentação em redes de computadores. Bom, quando a gente pensa em redes, né, temos aí vários pontos, né, que a gente acaba tratando, que a gente acaba discutindo e que a gente acaba evoluindo, né? Cada vez mais a gente vai se aprofundando aí também cada vez mais no estudo, né, de todos os conceitos, tecnologias, né, que a gente está vendo aí na parte de redes. Uma das coisas, né, que a gente também observa e vem observando, né, no dia a dia é o quê? A constante evolução, tanto da questão de hardware, quanto na questão de processos, né, na questão de protocolos. Então, a gente sempre se depara, né, nesse universo da TI, nessa constante evolução. Então, é algo que a gente também, né, tem que estar constantemente aí evoluindo nos estudos, né, acompanhando todo esse processo de evolução e, claro, né, reaprendendo algumas coisas de acordo com as mudanças que estão acontecendo. Bom, processo que a gente está chegando aí, né, e algo que é fundamental e crucial da gente estar estudando, né, nesse universo de redes, né, de computadores, está relacionado à camada de transporte. Por que a camada de transporte? Ora, basicamente hoje a gente está 24 horas conectado a uma rede de computadores. Sim. Uma rede de dispositivos? Sim, com certeza. Né? Por quê? Nós estamos usando constantemente o quê? O WhatsApp. Nós estamos checando os e-mails, nós estamos, né, muitos aí acompanham, né, vendo videozinho, TikTok, né, Instagram, YouTube. Então, a gente vive nesse universo e a gente hoje está 24 horas conectado. Claro, como que eu consigo visualizar um vídeo no YouTube? Como que a minha mensagem, né, que eu escrevi aqui no Instagram, vai para a pessoa que eu enviei, né? Como que é feito todo esse processo, né, de transporte da mensagem de um dispositivo para outro dispositivo? Então, isso é algo que nós vivemos no dia a dia. É algo que a gente sabe que acontece, mas muitas vezes a gente não sabe como acontece. Então, a gente vai estudar um pouquinho hoje esse conceito da camada de transporte, os protocolos que são utilizados, né, nessa camada de transporte e como tudo isso funciona no nosso dia a dia. E quando a gente vai ter um determinado protocolo ou outro, obviamente de acordo, né, com o que a gente está utilizando, de acordo também com o quê? Com a nossa camada, né, de aplicação. Porque a camada de aplicação, que a gente também vai estudar hoje, vai influenciar em como vai ser feito o transporte desses dados. Porque dependendo da aplicação, a gente vai ter que utilizar um determinado protocolo, obviamente, para garantir, né, a entrega da informação ou ter o quê? Agilidade nesse processo de envio e recebimento de informação. Então, quando a gente pensa em camada de transporte, tá? O que a gente vai estar gerenciando? Obviamente, o fluxo que está acontecendo de um ponto A para um ponto B. Nesse momento, por exemplo, o que está acontecendo? A camada de transporte, ela está o quê? A todo vapor. Por que ela está a todo vapor? Eu estou aqui apresentando para vocês, né, uma tela, ou seja, está sendo um transporte de dados, vocês estão me visualizando, então também, né, tanto o meu vídeo como o meu áudio está sendo um outro tipo de transporte de dados para que a informação saia aqui no meu dispositivo e chegue até os dispositivos de vocês. Então, a gente está, basicamente, fazendo uso da camada de transporte.
Estamos fazendo uso, né, da camada de aplicação, por quê? Eu estou utilizando aqui o Meet, né, vinculado ao navegador, a um browser, para poder, né, fazer essa comunicação, e vocês também estão, né, utilizando o Meeting aí também como client, para poder estar assistindo, né, a tudo isso, ouvindo, vendo, enfim. Né? Temos aqui um conjunto de tudo que a gente vai ver hoje, inclusive relacionado ao quê? Segurança. Tá? Por que segurança também impacta em tudo isso? Quando a gente pensa nesse contexto de transporte de dados, né, transporte de informações, nós também temos que pensar no quê? Na segurança desses dados, do ponto A até o ponto B. Nós também temos que pensar o quê? Quando eu acesso, né, um YouTube, por exemplo, quando eu acesso um site, eu tenho que pensar o quê? Na segurança da informação que está chegando aonde? Ao meu dispositivo. Então, a gente tem que trabalhar com tudo isso, a gente tem que pensar em todos esses detalhes, entender como todos esses detalhes funcionam. Tá? Então, né, feito esse resumão do que a gente vai ver hoje, e já exemplificando claramente todos esses passos, quando a gente pensa na camada de transporte, o que a gente está estruturando? Controle de fluxo do ponto A para o ponto B. O que é esse controle de fluxo? O caminho que a informação, né, vai ter do ponto A ao ponto B, e como a informação vai ser transportada. Tá? Então, a gente vai ter o quê? A geração de pacotes. Tá? O que vai ser essa geração de pacotes? Ora, tudo que eu estou falando aqui para vocês, estipulando, né? O meu vídeo, ele é feito o quê? Segmentado. Não dá para encaminhar tudo de uma vez. Então, ele é segmentado em partes menores. Consequentemente, a hora que ele chega aí no dispositivo de vocês, ele é o quê? Reagrupado. Então, esses pacotes estão chegando, eles vão sendo reagrupados e, consequentemente, é montado para vocês, né, o que foi gerado, né, na minha máquina, é montado aí para vocês na máquina, para que vocês possam ter acesso, tá, a como isso vai ser feito. E é claro, quando a gente pensa na camada de transporte, além de fazer essa ponte, né, que a gente tem, ponto A, ponto B, origem, destino, né, gerador, receptor, a gente pensa também o quê? Né, no controle do fluxo que está acontecendo. Ora, todos os pacotes têm que chegar ao destino? Com certeza. Eu preciso gerenciar se os pacotes estão chegando ao destino, estão corretos? Com certeza. Preciso ter todos os pacotes? Vai depender do quê? Do tipo de protocolo que a gente está utilizando. Tá? Mas, em via de regra, todos os pacotes que saem do ponto A, né, que são segmentados no ponto A, têm que ser reagrupados no ponto B. Nem sempre isso acontece? Não, nem sempre. Quando isso não acontece, tem o quê? Um controle de erros, um controle de falhas que vai fazer o quê? Solicitar novamente a origem, o pacote que se perdeu ou o pacote que chegou com erro. Tá? Mas isso também vai depender do quê? Do protocolo que eu estou utilizando. Então, a gente vai ter o quê? Na camada de transporte, os protocolos vão controlar o fluxo de dados e, consequentemente, aliado a esse fluxo de dados e a garantia, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e também ter o quê? O controle de erros. Tá? Então, a gente vai estar reajustando, a gente vai estar organizando todos esses detalhes. Bom, saindo aqui da camada de transporte, então, exemplificando tudo isso, né? A gente vai ter o quê? A origem, que a gente está lendo aqui, né? E vamos ter também o quê? Então, vou até pegar a canetinha aqui para ficar mais fácil. A gente vai ter o quê? A nossa origem e, consequentemente, o nosso destino. Aqui na origem, está tudo o quê? Segmentado em pacotes. Então, eu estou fazendo o quê? A divisão desses pacotes.
Consequentemente, esses pacotes são encaminhados até o destino. E aqui, cada pacote que vai chegando, ele vai ser feito o quê? A junção, aonde a gente vai o quê? Reagrupando esses pacotes para que vocês possam estar visualizando aí, né, a informação que chegou. Então, claro, a gente vai ter o quê? Os nós de comunicação, tá? Então, a gente vai passar aí pelos nós. Isso faz parte, né, da rota que está sendo definida do ponto A até o ponto B. Um detalhe, pessoal, nem sempre, tá? Nem sempre todos os pacotes seguem a mesma rota, tá? Às vezes, dependendo de como está a latência de uma determinada rota, os pacotes vão seguir caminhos distintos, mas eles vão chegar à origem. Então, por exemplo, se temos, né, aqui, né, a Laura, eu sei que ela fala lá de Curitiba, não sei se tem mais alguém aqui de Curitiba, mas o que acontece? Os pacotes que estão sendo enviados para a Laura, pode ser que estejam seguindo um caminho. Se tiver mais alguém em Curitiba, pode ser que esse pacote siga um outro caminho. E ainda pode acontecer que os pacotes que estão sendo enviados para o dispositivo da Laura sigam caminhos diferentes, porque vai depender de como está o tráfego, né, dentro dessas rotas. E aí o que vai definir? O tráfego é que vai gerar, né, e é claro, tem um gerenciamento todo nessa rede para definir essa rota, para fazer o melhor caminho, né, até que os pacotes cheguem até o destino. Tá? Algo que a gente já viu, né, um pouco mais, né, nos encontros passados, para poder estar gerindo todas essas informações. Tá ok? Então, né, esses pacotes, esses datagramas vão sair, obviamente, da origem, né, e vão até o destino. Beleza? Tranquilo até aí, pessoal? Bom, para fazer esse transporte de dados, a gente tem basicamente, tá, dois protocolos que são os mais utilizados, tá? Que é o protocolo UDP, User Datagram Protocol, e o protocolo TCP, Transmission Control Protocol. Os dois são utilizados para fazer o envio, né, dos pacotes. Só que cada um tem a sua particularidade, tá? Cada um tem o seu objetivo, cada um tem a sua melhor aplicabilidade, por quê? Porque vai depender da camada de aplicação para saber qual o protocolo que a gente vai estar utilizando, tá? Então, e detalhe, tá? Faz um tempo que eu não acompanho, mas a W3E está criando o quê? Um terceiro protocolo aqui, tá? Que eles estavam chamando de UTCP, que é a união do UDP com o TCP. Ou seja, a gente vai ter o quê? Né? A velocidade do UDP mais a confiabilidade do TCP. Tá? Então, existe, né, esse processo de desenvolvimento desse terceiro novo protocolo, tá? Para, obviamente, juntar o UDP com o TCP e, a partir daí, criar um que seria, vamos dizer assim, o melhor dos dois mundos. Mas eu não sei como é que está andando esse processo, faz um tempo que eu não olho, então não sei se evoluiu, se não evoluiu, se está estagnado, como que está. Mas o que importa é o que nós temos hoje, que é o UDP e o TCP. Bom, então vamos falar um pouquinho de cada um deles. Tá? O UDP é um protocolo de transporte rápido. Ele é eficiente. Só que ele tem um detalhe, ele não é confiável. Por que que ele não é confiável? Porque não existe quando você usa o UDP, não existe uma conexão ligada do ponto A ao ponto B. Ele sabe
para onde ele tem que enviar os pacotes, mas não tem uma conexão com esse destino. Tá? Ele simplesmente faz o quê? Manda. Foi. Beleza, mas e aí? E se o pacote não chegar? Tô nem aí. Esse é o pensamento do DP. Não sei, chegou? Não chegou? Então tá bom, continuo mandando. Tá? Quando que a gente vai utilizar o DP? A transmissão que a gente está fazendo agora. O meu vídeo, o meu áudio, a minha transmissão aqui em tempo real, tá? O que está acontecendo? A gente está usando o protocolo UDP. Por quê? Porque demanda velocidade. Tá? Eu preciso de velocidade. Eu estou tendo agora, né, uma comunicação da origem aqui com os destinos, que são vocês, em tempo real. Então, vocês não querem que eu fique aí na tela de vocês travado, esperando chegar todos os pacotes para a partir daí as coisas seguirem. Então, o que acontece? O UDP, ele envia os pacotes, sem muita segurança, sem muito critério, não? Ele vai fragmentando o que está acontecendo aqui na minha máquina e vai mandando aí para vocês. Se chegou, se não chegou, ele não procura saber, tá? Ele não se preocupa com isso, ele simplesmente manda. O que acontece? Outros exemplos de aplicações que usam o UDP. Jogos online também usam o quê? O protocolo UDP. Netflix, Prime Video, né? Ou seja, os nossos aplicativos aí de filmes também usam o protocolo UDP. O YouTube usa o protocolo UDP. Por que ele usa? Porque, gente, vocês estão assistindo um filme. E todo mundo já deve ter passado por isso, tanto na Netflix, no Prime Video, ou até aqui no Meet. Às vezes, o que acontece? O áudio dá uma cortadinha, a imagem dá uma tremida, mas não para a transmissão, né? O filme continua a execução. O que acontece quando dá essa tremida, né, no vídeo, quando o áudio dá um corte? Os pacotes que foram enviados pela origem usando o DP se perderam. Alguns pacotes aí se perderam. E, consequentemente, não chegou ao destino. Mas, como é uma aplicação em tempo real, em real time, ele continua apresentando. E muitas vezes a gente fala assim, nossa, a tela ficou meio tremida. Provavelmente esses pacotes estão se perdendo, não estão chegando até o destino. Só que o que acontece? Por que a gente não se preocupa com isso? Tá? Porque não é algo assim que é extremamente importante. Ah, mas então quer dizer que a imagem ficar tremida não é importante? É aceitável, vamos dizer assim. A perca desse pacote é aceitável. Tá? Mas o que a gente quer? Quer desempenho. É pior a imagem ficar distorcida ou aparecer lá, né, a setinha rodando lá como se ele estivesse carregando o filme para dar continuidade. Claro que a gente prefere o quê? Mesmo com uma imagem um pouquinho inferior à qualidade, mas que o filme continue a sua execução. Tá? A mesma coisa, um jogo de computador, um jogo online. Você prefere que a tua interface, né, a tua visão do jogo fique perfeita, aí você para o personagem enquanto ele atualiza tudo para ficar tudo 100%, ou picotou, fugiu, tirou um pixel ali, mas eu continuar jogando, ter essa interação mais forte com o jogo. Tá? Então, a gente precisa do quê? De desempenho na troca de informações. E as informações não são informações 100%, né, necessárias. A gente pode ter uma perca com relação a isso. Então, a gente usa o protocolo UDP. Tá? Dessa forma, o protocolo UDP ele é bem tranquilo. Por quê? Ele vai ter no seu cabeçalho a origem e o destino. Vai ter o quê? Um tamanho total, um código de checagem,
tá? Se o pacote chegou, ok ou não, e, claro, o conteúdo desse pacote, que é uma sequência de bits. Então, é isso que vai num datagrama, num pacote UDP. Tá? Então, toda vez que eu falar pacote, entendam como datagrama. Por que, que ele só manda isso? Porque não tem essa responsabilidade de estar entregando todos os pacotes, mas ele tem a responsabilidade de ter o quê? Um desempenho nessa comunicação, tá ok? Então, a gente vai ter essa necessidade e a partir daí. Tá? Então, ele vai estar pensando o quê? Origem, tá? Destino, tamanho, a checagem aí, se o pacote chegou 100% ou não. Se o pacote chegou no destino, mas o pacote chegou com erro, o destino descarta o pacote. Ele não tem como pedir o pacote de volta. Por quê? Porque ele está acontecendo em tempo real. Tá? Não tem como guardar as informações de todos os pacotes. Ah, eu quero o pacote 10 de novo. Por quê? Porque a informação já passou, né? Já foi descartada. Então, chegou com defeito, chegou ok, beleza, carrega e mostra. Chegou com defeito, descarta. Não chegou, o destino nem sabia que estava vindo alguma coisa para ele. Tá? É mais ou menos nesse sentido. Então, né, aqui exemplificando um pouco mais, né? Então, o endereço de origem, o endereço de destino, né, o tamanho, os dados, né? Ou seja, a informação que está indo no cabeçalho. É um cabeçalho bem curto, bem pequeno. Tá? Não demanda tanta informação. O importante dele está aqui, ó, que são o quê? Os dados. É essa informação aqui que vai ser enviada. Então, ele manda. Tá? Quando a gente pensa, né? Aqui mais um pouco falando aí do checksum, tal, que é a validação para saber se o pacote chegou corretamente ou não. Isso também acontece no TCP, tá? Só que o TCP ele tem como fazer o quê? Pegar essas informações de volta. Tá? Então, ele tem como trazer essas informações de volta. Ah, chegou um pacote com defeito. O TCP tem como corrigir esse pacote, encaminhando esse pacote novamente. Tá? Então, aqui, mais uma vez, né, aplicações que podem tolerar uma pequena quantidade de perca de pacotes, sensíveis à velocidade, então, multimídia, telefone, vídeo online, videoconferência de tempo real, jogos e por aí afora. Tá? Quando a gente pensa no TCP, as coisas começam a mudar de figura. Por quê? Opa, eu tenho a obrigatoriedade de entregar todos os pacotes no meu destino. Quando isso vai acontecer? Um exemplo, quando você está fazendo o download de um arquivo. Se você, assessor, está fazendo o download de um arquivo, todos os pacotes referentes àquele arquivo têm que chegar no destino. Por quê? Senão, né, no momento que ele faz o reagrupamento, se faltou pacote, o arquivo vai ficar corrompido. Então, eu não posso ter um arquivo corrompido. Eu tenho que garantir a entrega de todos os data frames, de todos os pacotes. Para isso, eu tenho que uma conexão, eu tenho um controle de conexão, ó, ponto A ligado ao ponto B. Eu tenho um controle de fluxo, tá? E, consequentemente, um controle de erro nesse processo de envio da informação. Então, o que vai acontecer com o TCP? Ele vai garantir a entrega de todos os datagramas de todos os pacotes. Ele é confiável. Ele faz também o quê? A segmentação na origem e o reagrupamento no destino. E o reagrupamento é na íntegra do que saiu da origem. Tá? Ele vai estar verificando a integridade dos dados, ou seja, o pacote chegou? Chegou. Ele vai usar o quê? O checksum também para verificar. Ótimo, está certo esse pacote, beleza.
E caso aconteça alguma falha, o que ele vai fazer? Ele vai mandar uma mensagem para a origem, informando pacote 10, datagrama 10, não chegou ou chegou com defeito. Encaminha novamente. A origem vai pegar o pacote, né, o datagrama 10, e vai enviar novamente para o destino. Então, ele tem essa confiabilidade. Tá? Claro que tudo isso daqui acaba gerando o quê? Tá? Ele é mais lento. Ah, mas por que ele é mais lento? Porque tem toda essa tratativa, essa comunicação entre origem e destino. Tá? Tem essa tratativa. Então, ele acaba sendo um pouco mais lento pela obrigatoriedade, pela confiabilidade que ele emprega no transporte desses dataframes. Tá? Então, sempre que a gente precisar fazer o quê? Trocar informações da origem para o destino. E essa informação ela é extremamente, né, necessária, eu tenho que usar o quê? Essa comunicação, esse transporte confiável. Então, eu vou gerar uma conexão de A com B, ou seja, da minha origem com o meu destino, e vou usar o protocolo TCP para entregar esse pacote lá aonde eu quero, que é o meu destino. Tá? Então, notem aqui, ó, que quando a gente pensa no TCP, as coisas começam a mudar um pouquinho. O que eu tinha lá no cabeçalho do UDP? Porta de origem, porta de destino. E, basicamente, o checksum e os dados. Quando eu penso em TCP, o protocolo TCP, eu passo a ter o quê? A origem, o destino, a sequência do data frame, o número de confirmação ACK, que o destino vai retornar para a origem falando, ó, pacote 10 chegou ok, tá? O tamanho, indicador de urgência, outras opções que eu posso estar colocando aí e, consequentemente, os dados que serão enviados. Então, eu passo a ter um pacote mais completo. E eu preciso dessa completitude dentro desse pacote, dentro desse cabeçalho, por quê? Porque se esse pacote chegar com defeito ou não chegar no destino, se o destino não conseguir receber esse pacote, o destino vai fazer a solicitação desse pacote para a origem, desse datagrama para a origem, e ela vai encaminhar isso. Tá? Aí, o que a gente consegue? Gerenciar essas informações. Tá? A gente consegue estar fazendo todo esse processo aí de transporte, né? Bonitinho. Então, a gente vai ter um cabeçalho bem maior, tá? Onde a gente vai ter o quê? Origem, destino, sequência, que a gente vai estar utilizando, tá? Que é, por exemplo, se eu tenho 1000 pacotes, pacote 1, 2, 3, 4, eu tenho que informar qual que é a sequência do pacote, tá? Para chegar lá. Número de confirmação, tá? Ou seja, recebeu, não recebeu, está esperando, não está, tá? O tamanho do cabeçalho, tá? A gente vai ter o quê? N outras flags falando se é urgência, se é um campo de confirmação, tá? A gente vai ter aí várias tratativas que vai estar, né, compondo esse cabeçalho para entrega, né, lá no destino. Né? Checksum, urgência, opções de cabeçalho a mais. Então, quando a gente pensa no TCP, a gente vai ter esse controle da conexão, ou seja, ele vai criar um caminho entre a origem e o destino, e, a partir daí, ele vai fazer essa transmissão, ela vai gerar essa ligação entre a origem e o destino. Tá? E isso vai ficar estabelecido até que a conexão se encerre. Tá? Encerrou, beleza, quebrou essa conexão. Estou acessando um site.
eu tenho essa conexão com o site. Tá? Terminei de baixar o site, ou seja, carregou no navegador o site, ele tira a conexão. Ah, vou dar uma atualizada. Faz a conexão de novo, estabelece essa conexão origem, que é o servidor web, destino a sua máquina, o seu dispositivo, atualiza tudo, terminou de atualização, terminou, chegou o site, ok, todos os pacotes bonitinhos, cancela a conexão, tá? Termina a conexão e a partir daí a gente vai, né, partir para outro processo. Então, esse processo que o TCP faz está relacionado a isso. Ó. Eu tenho que o meu cliente, meu servidor. Faço a solicitação. O servidor começa a responder, mandando o quê? Os data frame. Cada data frame que chega, eu encaminho uma informação para o servidor falando data frame X chegou ok, X1 ok, X2 ok, X3 ok, X5 ok, X6 ok. Opa, ó, X5 não chegou, X4 não chegou. Manda solicitação para o servidor solicitando o quê? O X4, que foi o pacote que se perdeu, o pacote que não chegou. Então, a gente vai ter essa tratativa, tá? E aqui agora, né, o mesmo processo, só que trazendo os dados, tá? Então, aqui a gente vai, né, ter essa comunicação, cliente-servidor. O cliente faz a solicitação, o servidor começa a processar essa solicitação e, consequentemente, encaminhar os dados para o cliente para que ele possa ser montado, né, na sua execução. Tá? Ao término da conexão, beleza, ok, finito, está tudo ok aqui, ele avisa o servidor que está tudo ok e, consequentemente, faz o quê? Finaliza a conexão. Tá? Então, a gente vai ter essa gerência, né, com relação a isso, tá? Para finalizar todo esse processo. Com relação ao controle de erros, é justamente o exemplo que eu falei esse aqui. Perdeu-se um pacote. Então, o cliente está recebendo uma sequência de data frames, uma sequência de pacotes. Qualquer pacote que estiver faltando, o que ele vai fazer? Ele vai encaminhar um ESC para o servidor falando qual que é o pacote que se perdeu. E, consequentemente, o servidor vai enviar esse pacote novamente. Tá? Até que todos os pacotes estejam no cliente. Isso quando a gente usa o quê? O TCP. Aqui tem um exemplo. Ó. O servidor, o receptor e o buffer que está chegando. Então, mandou-se uma sequência de 500 a 600. Está aqui. Mandou-se uma sequência de 600 a 700. Está aqui. Chegou, mandou-se uma sequência de 700 a 800. O que aconteceu com ela? Se perdeu. Mandou-se de 800 a 900. Chegou. Olha onde ele veio colocar aqui. Mas está faltando uma informação aqui, ó. Então, o cliente fala, ó, ACK 710, ou seja, a sequência 710 não chegou. Aí ele vai, né, recebe, o que acontece? O cliente, o servidor, manda novamente para o cliente a sequência que estava faltando. E aí ele vai preenchendo a sequência do arquivo que está chegando. Então, ele vai, sequência por sequência, data frame por data frame. Se faltou algum data frame, ele faz a solicitação desse data frame que faltou. E a partir daí a gente vai conseguindo gerenciar, gerir esses dados até que todo o processo, né, seja finalizado e todo o arquivo, toda a informação esteja na íntegra no receptor. Fazendo um adendo aqui, pessoal, só para ilustrar, no caso do UDP,
A hora que deu essa falha aqui, ó, esse gap, ele simplesmente ignora. Ignora e continua. A diferença do UDP para o TCP. O TCP faz a solicitação, ó, faltou, manda de volta. O UDP, faltou. Segue o bonde, segue o trem. Vamos dar continuidade. E assim vai recebendo. Por quê? Porque o UDP ele é tolerante a falhas. Tá? E ele vai ficar solicitando os pacotes, tá? Até que todos os pacotes, todos os data frames, todos os datagramas sejam entregues, né, no final. Tá? Então, aqui, ó, foi perdendo, ó. Perdeu-se, perdeu. Na verdade, demorou para chegar, né? Foram feitas várias solicitações do pacote 300 aqui, até que o pacote 300 foi enviado. Tá? Então, foi enviado 500, 600, 700, e aqui, ao final, foi enviado o 300. E, a partir daí, vai, né, dando continuidade a todo esse processo. Tá? E aí, né, mostrando... pessoal, às vezes, né, a solicitação de um pacote também se perde, tá? Aqui, por exemplo, o ACK, que ele não recebeu o pacote 700, se perdeu. Tá? Então, isso também pode acontecer do cliente, ao mandar uma solicitação para o servidor, né, de um pacote que se perdeu, essa solicitação também se perder. Mas, até que o arquivo não esteja 100% íntegro, tá? Ele vai estar encaminhando os ACKs dos pacotes que se perderam. Tá? Sempre para o servidor ele vai estar fazendo esse processo. Ele vai ter essa gerência. Tá ok? Pessoal, com relação à camada de transporte, tá? Fiz, obviamente, um resumão aí, né? Mostrando para vocês, principalmente o quê? Protocolo UDP, protocolo TCP, né? Descrevendo aí o que cada um faz, como cada um funciona, né? A segurança de um, né? A velocidade de outro. Algum detalhe? Não nem tempo, né? O Carlos já levantou a mãozinha. Pois não, Carlos? Boa noite, professor, novamente. Boa noite. Existe a possibilidade de tornar isso híbrido, dependendo da situação, utilizar um ou outro no mesmo, no mesmo, uma mesma ação? Você vai ter Utilizar o duas DP, vamos... transmissões distintas, Isso. tá? Eu não sei se a hora que eu comentei, se você já tinha entrado. Existe um processo que está junto à W3E, que é a criação de um terceiro protocolo, que seria o TCP, que é a união do UDP com o TCP, ou seja, o melhor do UDP com o melhor do TCP num único protocolo. Tá? Existe esse processo. Mas, vamos lá, eu acho que o que você quis dizer é o seguinte: eu tenho uma informação no servidor e eu tenho o cliente. Esse cliente faz uma solicitação ao servidor. Nessa solicitação, a hora que o servidor for atender o cliente, ele usar tanto o UDP quanto o TCP. Eu acho que foi isso que você quis perguntar, Carlos. Só para É esclarecer. mais ou menos isso. É porque o DP Sim, existe. vamos dizer que ele é apropriado para algumas situações, né? Vídeo, uma live, no caso, Sim, correto? E o correto. Vamos, TCP seria praticamente para tudo, né? sim, vamos pensar da seguinte forma, ó. Nós estamos aqui agora no Meet. Tá? O que está acontecendo aqui no Meet? Tudo que a gente está fazendo aqui, ele está usando o quê? O UDP. Tá? Por quê? Porque eu estou transmitindo áudio, estou transmitindo vídeo, né? Estou compartilhando uma tela, que também é um vídeo e tudo mais. Só que, então, estamos usando o UDP aqui. Só que vocês estão enviando mensagens aqui, ó. Então, vamos lá. O Felipe acabou de mandar uma mensagem. Ó.
que nas mensagens é top. O que aconteceu com as mensagens? Mensagem é uma informação, aqui no caso, né, as mensagens da chamada é algo que tem que ser entregue. Tá? Ela tem que ser entregue. Então, consequentemente, esse processo de envio das mensagens que a gente está discutindo aqui, ele está usando o TCP. Por quê? Porque tem a obrigatoriedade de entregar. É uma informação importante que não pode se perder. Imagine o Felipe colocou aqui TCP e cortou. Mas será que ele quis dizer só TCP ou ele escreveu mais alguma coisa? Então a gente tem que ter, a gente pode ter essa miscelânea, né? A gente pode ter os dois protocolos trabalhando juntos. Claro que, a partir do momento que eu tenho os dois protocolos, eu vou ter duas vias de comunicação com o destino, tá? Ou seja, aqui a gente está tendo uma via que está usando o DP, que está mandando toda essa parte em tempo real, e nós temos o TCP, que está mandando o quê? A parte aqui das mensagens, tá? Como o Juan colocou, o WhatsApp é um exemplo claro também, ele utiliza os dois. No momento que vocês estão mandando a mensagem, ele está usando o TCP. No momento que vocês estão mandando o áudio, o que ele está fazendo? Vocês estão gravando o áudio e mandando o áudio. Ele está usando o TCP. Tá? Então, tem essas nuances. Por quê? O desenvolvedor, no momento que ele criou as aplicações, tanto, né, do servidor quanto do cliente, ele define qual protocolo que ele vai estar utilizando em cada cenário. Em cada cenário, a aplicação, opa, aqui eu vou usar o TCP. Opa, aqui como é uma chamada de áudio, uma chamada de vídeo, eu vou usar o quê? O UDP, porque tem que ser mais rápido. E como é tudo que for em tempo real, a gente vai acabar utilizando o UDP. Tá? Aí o UDP vai seguir esse processo. Tá joia? Ficou claro, Carlos? Ficou claro. Claríssimo. Maravilha. Mais alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Bom, aí, agora a gente caiu aonde? A nossa camada de aplicação, que é o quê? O nosso navegador, o nosso Meeting, o nosso WhatsApp, o nosso TikTok, o nosso Instagram, né? Enfim, a aplicação que a gente está utilizando. Tá? E é claro, né? Como que tudo isso vai ser gerenciado? A aplicação, se a gente lembrar lá da primeira aula, onde a gente viu as camadas, a aplicação é a camada mais alta que a gente tem. Por quê? É aonde vai ter a interação do usuário. No caso aqui, nós estamos, né, tendo essa interação. Qual que é a camada de aplicação que a gente está utilizando aqui? Basicamente, o navegador, né, com o Meet funcionando no navegador. Se a gente utilizar o WhatsApp, a camada de aplicação vai ser o WhatsApp. Tá? Mas a gente também tem o quê? E-mails, né? Jogos, né? Transferência de arquivos, vou fazer um download, vou fazer um upload. Né? Então, tudo que a gente pensar de aplicação envolve a camada de aplicação. E é claro que essas camadas, né, essa camada de aplicação, essas aplicações, envolve uma série de protocolos que a gente vai estar utilizando. Então, por exemplo, o e-mail. Quando a gente pensa em e-mail, eu posso estar utilizando um Outlook, eu posso estar utilizando o e-mail, né, o online, por exemplo, do Gmail. Então, eu tenho alguns protocolos para gerir esse e-mail. Web, né, uma página web, eu tenho alguns protocolos. Compartilhamento de arquivos, FTP, mensagens instantâneas, né? A gente vai ter N protocolos que a gente vai poder estar utilizando aqui. Acesso a login remoto, transmissão de texto, telefonia via internet. Então, dependendo dos recursos que eu estou utilizando na minha camada, né, na minha aplicação, eu vou ter aí alguns protocolos
que serão utilizados, que serão tratados. Tá? E aí a gente precisa o quê? Né, tá gerindo isso de acordo com a nossa aplicação. Então, por exemplo, quando a gente pensa na arquitetura dessas aplicações, a maioria delas utiliza o quê? O conceito cliente-servidor. Tá? O que é o cliente-servidor? Ora, se eu estou no navegador, eu sou o cliente e eu estou buscando isso num servidor. Tá? Então, a gente vai estar sempre, né, a camada de aplicação sempre mais alta. Aonde a gente tem o quê? Por exemplo, tenho aqui o meu cliente. Tenho aqui os meus servidores. Ora, se eu estou acessando um site do banco, vou pegar esse exemplo aqui. Está tudo num servidor só? Não. A parte, né, de interface está no servidor web. A parte do banco de dados está no servidor de banco de dados. Então, o cliente faz a solicitação aonde? Para o servidor web. O servidor web, no processamento dessa solicitação, às vezes precisa do quê? Buscar isso num servidor de dados. Tá? Que a gente vai estar utilizando aí. Então, de acordo com, né, o domínio da aplicação que a gente tem, a gente vai ter N protocolos associados a isso. Por quê? Ora, eu posso estar numa página web e nessa página web fazer um download. Se eu acessei a página web, o que eu usei? O HTTP ou o HTTPS. Junto também com o DNS, ou DHCP. Por quê? Porque eu coloquei lá www.google.com.br. E o DNS vai lá e faz o quê? A tradução. O DHCP faz a tradução do endereço para o endereço IP do servidor. Beleza, trouxe para a minha página. Tem um botãozinho lá, fazer download ou fazer um upload. Nesse caso, se eu for estar trabalhando com esse arquivo, eu vou usar o quê? O protocolo FTP para fazer tanto o upload do arquivo quanto o download do arquivo. Então, a camada de aplicação, dependendo do domínio da aplicação, ele vai estar utilizando N protocolos ali. Tá? Vai depender justamente desse cenário. Tá? Então, né, a gente vai ter o quê? Né? Esses protocolos que a gente está utilizando. Dentre eles, né, como eu adiantei, o DNS, que ele vai fazer o quê? A tradução. Ora, por que a gente precisa? Já me fizeram essa pergunta, inclusive, algumas vezes. Por que a gente precisa do protocolo DNS? Por quê? Se eu digitar www.google.com ou digitar 172.217.28.68, ele vai lá no servidor web e vai trazer a página do Google. Por que eu não posso utilizar só o endereço, então? Né? O endereço IP aí. Ora, é muito mais simples você digitar o endereço da página, melhor, o nome da página, do que você memorizar o endereço IP. Sem contar que hoje eu tenho, por exemplo, o meu site, professoralessandro.com.br. Vocês têm esse endereço, professoralessandro.com.br. Hoje, o meu site está hospedado no servidor web. Digamos que seria o endereço lá, 192.384.30.28. Só que amanhã, não, esse servidor não está sendo suficiente. Eu vou migrar o meu site para um outro servidor web, com mais recursos, com outra tecnologia, enfim. O que vai acontecer? O endereço IP vai mudar. Mas, se eu tenho um servidor DNS, o nome continua o mesmo. Eu vou lá nesse servidor DNS e atualizo somente o quê? O novo endereço IP. E todo mundo passa,
né, passa a navegar no meu site no novo servidor. Então, esse tradutor, tá, esse serviço, esse protocolo, né, de tradução do nome para o endereço IP, ele é fundamental relacionado a isso. Tá? O Google pode mudar o servidor de hospedagem da página do Google. O Facebook pode mudar. Então, é muito mais fácil a gente trabalhar com o nome do que usar o endereço IP. E o protocolo DNS, ele vem justamente para fazer isso, fazer essa tradução, o que ajuda a gente muito nisso. Né? Ah, acesse o site. Que site? Puta, deixa eu lembrar o endereço IP do site. Não, fulanodetal.com.br. Acessou, ok, está lá. Perfeito. É mais simples, é automático. Tá? Então, a gente vai, né, criando tudo isso. É claro, aí entra todo aquele conceito, tá, de registro do nome, tá, que eu não vou entrar em alguns poucos detalhes aqui, mas convém vocês aí estar pesquisando um pouco mais, se aprofundando um pouco mais nisso. Né? Por exemplo, hoje, né, a gente tem o quê? A gente está no Brasil. Então, parte do domínio, uma subdivisão desse domínio vai ser o quê? BR. A gente pensar no site da faculdade, faculdademetropolitana.edu.br. Tá? Eu peguei um outro exemplo aqui, ó, ifrn.edu.br. Tá? Então, a gente vai tendo essa subdivisão do domínio. Aonde? A gente tem aqui BR, Brasil, né? Representa o país. Edu, está relacionado ao quê? Educação. E, consequentemente, Faculdade Metropolitana, ou IFRN, né? Que é o quê? A instituição que detém esse domínio. Tá? Então, por exemplo, tem meu site lá, alessandropisoleto.dev.br. Alessandro Pisoleto, o que é? A instituição, a pessoa. Dev, desenvolvimento, desenvolvedor, developer, né? BR Brasil. Então, a gente vai assimilando isso. .com.br, comercial no Brasil. Né? Ah, só .com, comercial. Não tem o BR. Então, a gente não sabe se esse site comercial está no Brasil ou não. Tá? Se está vinculado ao país Brasil ou não. Mas a gente tem essa possibilidade. Tá? Então, são essas nuances que a gente vai trabalhando, que a gente vai gerenciando. E aí tem algumas, né, alguns domínios aqui que podem ser utilizados ou não. Tá? Como, por exemplo, com de comercial, né, edu de educação, gov, governamentais, né, int, organizações internacionais, mil, organizações das Forças Armadas, net, provedor de internet, org, organizações sem fins lucrativos, tá? Aí tem BR de Brasil, S de Estados Unidos, EU de União Europeia, AR de Argentina, e aqui, pessoal, tem alguns, né, domínios que a gente não pode usar. Por exemplo, se eu for registrar um domínio, eu quiser registrar um domínio.org, eu vou ter que comprovar que é uma organização, tá? Sem fins lucrativos. Gov, em hipótese alguma, não vou conseguir fazer isso, tá? Porque é só instituições do governo. Tentei, né, por experiência, registrar um domínio.jur, né, que seria o quê? Jurídico. Também não deixa. Por quê? A gente não consegue ter um CNPJ ou ter a documentação para registrar um domínio desse. Imagine eu registrar um domínio qualquer, .gov.br. Ora, se eu quiser fazer algo ruim, né, extorquir alguém, mandar isso para alguém, eu vou falar lá, presidência da república.gov.br. As pessoas já vão olhar aqui, opa,
isso é um endereço governamental. Tá? Então, é alguma coisa do governo, eu posso acessar sem problemas. O que vai acontecer? Vou conseguir o quê? Surrupiar aí dados dessas pessoas, o que não é legal. Então, isso passa a ter algumas restrições. Imagine eu criar um domínio .jur, jurídico, né? Estou pensando o quê? Fóruns, né? Então, isso também não pode acontecer. Então, alguns domínios são restritos, tá? E não estão liberados para o público comum, tá? Já aconteceu de uma vez teve um caso alguns anos atrás, tá? Que o servidor DNS foi invadido. Alguns hackers conseguiram invadir o servidor DNS, pegaram, salvo engano, acho que foi do Banco do Brasil, tá lá, bb.com, na verdade não era bb, eu acho que era bancodobrasil.com.br. E ele estava direcionando para onde? Para um determinado IP. O que os caras fizeram? Criaram um site do Banco do Brasil, fictício, né, fake, com um outro IP. No servidor de DNS, eles alteraram para o IP deles. E o pessoal continuou acessando. Tá? Continuou acessando. E o que acontecia? Digitava lá conta, né, agência, conta, senha. Opa, sistema indisponível. Nesse caso, já tinham gravado a informação crucial para fazer a operação. Fizeram isso durante um período. Depois, voltaram lá no servidor DNS e alteraram para o IP oficial. Tá? Mas nessa brincadeira, imagine vocês começarem a salvar a senha de uma instituição financeira durante 1 hora. A quantidade de milhares de pessoas que acessam o site. Colocam lá agência, número da conta e a senha. O rombo foi enorme para a organização. Tá? Não sei quanto, né? Mas aconteceu. Então, a gente também tem que ter muito cuidado com isso. Tanto que forçou, né, a criar novos mecanismos, novas formas de autenticação e também de gerenciamento do servidor de DNS. Tá? Foi aí que surgiu também o protocolo HTTPS, tá? Para as páginas web. Então, isso é um contexto, é um conjunto, né, que vem acontecendo aí, né, nesse universo que a gente vive. Tá? Então, ele vai ter, obviamente, né, resolver esses nomes que a gente está utilizando, para facilitar esse nosso trabalho. Tá? Tudo aí, né, já informações que eu fui passando para vocês aí. Aí a gente tem o quê? Também o protocolo DHCP, tá? Que vai permitir o quê? Uma configuração dinâmica dessas informações na rede. Tá? Então, ele vai manter um gerenciamento centralizado, né, das informações que a gente tem na rede. Então, ele vai estar gerenciando o quê? Os endereços IPs, as máscaras de rede, endereço do roteador, o gateway, tá? Endereço dos servidores nomes de DNS. Então, o DHCP vai trabalhar mais na rede. Vamos pensar assim, o DNS ele vai resolver o nome. Tá? O DHCP vai trabalhar junto com o DNS, mas ele vai gerenciar mais o quê? Né? A inclusão de um determinado dispositivo numa rede. Tá? Então, ele vai gerenciar as informações de rede. Quando você conecta nessa rede, automaticamente você vai estar gerindo esses dados e, consequentemente, né, assumindo a configuração da rede, isso de uma forma dinâmica. Tá? Lembrando que a gente tem lá, eu posso configurar todo o meu endereçamento de um dispositivo na rede, obviamente, de forma fixa, tá? Estática,
ou deixar toda essa configuração de forma dinâmica. O dispositivo acessou a rede, a partir daí, usando o protocolo DHCP, o que acontece? Ele faz, né, todo o processo de, né, fornecer para esses dispositivos as informações para que ele possa se conectar à rede. Tá? Então, a gente tem, né, todo esse processo, todo esse contexto que a gente está usando aí, né, para poder estar gerenciando e, consequentemente, as máquinas estarem assumindo todo esse contexto. Tá? Da partir daí, o que a gente vai ter também? O servidor DHCP vai fazer esse gerenciamento, né? Vai estar associando, né, esse endereço IP para esse dispositivo que conectou à rede, né? E, consequentemente, gerenciar, né, e manter as informações e, consequentemente, também, né, vincular esse dispositivo novo a toda a arquitetura de rede. Tá? Aí ele vai trabalhar junto com o endereço MAC dessa máquina, que ele vai fazer o registro, vai atribuir para ela o endereço IP que está livre e, consequentemente, todo, né, o processo aí de comunicação desse dispositivo nessa rede que ele acessou, ele vai fazer, né, todo esse processo. O que acontece? Onde isso acontece? Vocês já passaram por isso, já usaram o protocolo do DHCP, quando vocês vão até o shopping. Chegou no shopping, ligou o Wi-Fi no celular, né, no smartphone, o que vai acontecer? Vocês vão conectar à rede do shopping. Então, o DHCP vai fazer, né, vai passar para o dispositivo de vocês o quê? As informações para que o dispositivo consiga conectar à rede e, consequentemente, você conseguir navegar nessa rede de computadores. Tá? Aí a gente vai, né, falar, por exemplo, do World Wide Web, que é o nosso www, onde a gente tem o quê? Essa distribuição, né, de documentos, né, de sites, né, de informações dentro da nossa rede. Que é o quê? Hoje, basicamente, www.faculdademetropolitana.com.edu.br, ou seja, traduziu tudo, só que usando, né, o protocolo www, a gente vai ter acesso, né, às informações que compõem a página, né, da organização, da instituição que a gente está utilizando. Aí, a partir daí, a gente consegue ter todo esse acesso. Então, a gente vai ter o quê? O cliente, a gente vai ter acesso aos servidores web. Tá? Então, o cliente vai fazer o quê? Uma solicitação para o servidor web, ele vai retornar a página. Claro que esse processo de solicitação aqui, a gente está usando o quê? O protocolo DNS, né? A gente está usando os protocolos HTTP, HTTPS, né? A gente está utilizando, né, os protocolos HTML também para poder estar carregando no nosso dispositivo, ou seja, nós como cliente, todas as informações da página web que a gente solicitou. E é claro, nós não temos somente um servidor web, a gente tem uma infinidade de servidores web que a gente vai conseguir estar fazendo todo esse processo de conexão. Tá? E é claro, ele vai estar traduzindo esse caminho. E quando a gente pensa, né, num sistema web, numa página web, a gente vai estar basicamente utilizando a porta 80 para fazer a comunicação. Tá? Pessoal, cada protocolo, tá, ele faz uso de uma porta específica. Se a gente pensar no protocolo HTTP, que traduz esses hipertextos, ele utiliza a porta 80. A gente pensar em FTP para fazer o upload e download de arquivos, a gente vai estar utilizando o quê? A porta 21. Tá? Então, isso já é pré-definido para poder, né, ter um gerenciamento melhor e, consequentemente, a gente conseguir fazer toda essa conexão nesses sistemas, né, que a gente tem aí espalhados, né, pela internet aí afora, né?
nesse vasto universo de milhares e milhares aí de servidores que estão hospedando essas informações. Tá? Então, a gente vai estar fazendo todo esse processo. A gente tem aqui duas formas, né? Eu posso ter uma solicitação e ter uma página HTML estática, ou eu posso ter uma solicitação e ter uma página HTML dinâmica. O que é uma página estática? Simplesmente eu tenho um código HTML lá que é transportado do servidor para o cliente. Quando eu tenho uma página HTML dinâmica, está envolvendo o quê? JavaScript, CSS, né? PHP, Python. Por quê? Porque eu faço a solicitação no servidor, o servidor vai fazer o quê? Gerar a página e vai encaminhar essa página para o cliente. Tá? Então, são dois tipos aí que a gente está utilizando, né? Um onde a gente tem algo que vai ser dinâmico, vai ser criado de acordo com o que está acontecendo, e o outro que já está fixo e simplesmente vai ser transportado. Uma página dinâmica. Vamos pegar aqui. Se vocês acessarem um exemplo, né? Uma página que tem dados, por exemplo, de investimento. É uma página dinâmica, ela está constantemente sendo atualizada. Então, o servidor está usando um programa que está gerando a página e está mandando essa página constantemente atualizada para o cliente. Tá? E aí a gente faz uso do quê? JavaScript, PHP, dentre outros, né, protocolos que a gente está utilizando aí, dentre outros recursos que a gente tem, né, no nosso dia a dia. E aí tem mais alguns critérios aí também do protocolo HTTP, onde a gente pode dar um post, um put, um cabeçalho, excluir, né, a solicitação de pedido. Então, a gente faz uma requisição e tem uma resposta por parte do servidor. Tá? O servidor vai fazer essa resposta para o cliente. Né? E a partir daí a gente vai ter o quê? Sempre essa troca de mensagem entre os protocolos. Tá? Temos também o quê? Os nossos e-mails, tá? Que são o quê? Parte de correio eletrônico, onde a gente vai ter o quê? Serviços aí. No caso, o Gmail, né? O Yahoo, o IG, né? Ou ainda, né? Hoje a gente tem a possibilidade de ter um correio eletrônico vinculado a uma organização, tá? E também podemos ter os agentes relacionados aos usuários, né? Que, por exemplo, o Thunderbird, o Eudora, o Outlook, o Netscape, que são o quê? Aplicações instaladas na máquina que a gente consegue estar fazendo o quê? Lendo aí os nossos e-mails. Claro, quando a gente usa um e-mail, um servidor de e-mail, a gente vai trabalhar com alguns protocolos. Dentre eles, o SMTP, que vai ser o quê? Simple Mail Transfer Protocol, ou seja, um protocolo de transferência de e-mail simples, tá? Que permite ao remetente enviar mensagens ao servidor e permite que o servidor de correio troque mensagens entre si. Então, toda vez que a gente pensar no SMTP, ele é o protocolo responsável por enviar a mensagem até o servidor, né, que vai gerir todo esse servidor, vai ser o nosso servidor de e-mail. E a partir daí fazer a troca entre eles. Tá? Se a gente pensar, né, num outro, ele utiliza aqui, né, só voltando, a porta 25, e olha só, o e-mail, ele é uma informação crucial, eu posso perder pacotes do meu e-mail? Não. Então, ele vai utilizar o quê? Como camada, como protocolo de transporte? O TCP. Tá? Por quê? Porque o transporte tem que ser confiável. Ou seja, se eu encaminhei um e-mail, esse e-mail tem que chegar para o remetente. Tá? Desculpa, o remetente não, tem que chegar para o destinatário. Então, eu tenho que ter, obviamente, a garantia que esse e-mail vai chegar. Por isso, protocolo TCP. Tá? Aí também temos o quê? Né?
No momento que a gente vai receber o e-mail, a gente vai ter o quê? O protocolo POP, que hoje está na versão 3, ou o IMAP. O protocolo POP, tá? Ele faz o quê? Uma conexão com o servidor e, obviamente, login, senha, acessa a caixa de e-mail e traz, né? Permite a visualização dos e-mails, vamos dizer assim, independente do serviço que eu estou utilizando, um serviço na máquina ou um serviço web. Também usa TCP e, no caso, faz uso da porta 110. Tá? Então, a gente vai ter o quê? Quando a gente sempre usa o mesmo dispositivo, a gente faz uso do POP, que hoje está na versão 3, que a gente fala de POP 3. Então, por exemplo, aqui no meu desktop, eu uso o protocolo POP. Por quê? Porque eu estou sempre usando o Outlook aqui e eu baixo as mensagens que chegam para mim. Tá? Então, ele vai tratar e vai armazenar essas informações localmente. Tá? Hoje, a gente tem que configurar o Outlook, tem que configurar o Thunderbird para utilizar o POP3 para poder estar enviando e recebendo essas informações. Tá? Um outro protocolo que a gente também pode utilizar é quem? O IMAP. O IMAP, olha só, todos eles usam a porta TCP e ele usa o que? A porta, desculpa, o protocolo TCP e a porta 143. Tá? O que acontece com o IMAP? O IMAP, ele não faz o download, né, dos e-mails para a máquina local. Ele cria o quê? Uma visão, tá? Mas ele continua acessando todas as informações lá no servidor de e-mail. Tá? Tanto que, quando eu uso no Outlook, por exemplo, eu configuro o protocolo IMAP, o que acontece? Se eu criar uma pasta no Outlook, automaticamente lá no meu servidor de e-mail ele vai criar essa pasta. Se eu mover um e-mail para essa pasta, automaticamente lá no meu servidor de e-mail ele vai mover esse e-mail para essa pasta. Então eu vou ter essa visão local, mas sempre trabalhando com o que está no servidor. Tá? Então o protocolo IMAP faz isso. Tá? Hoje, quando a gente pega, né, no Outlook para configurar ele como receptor de e-mail, o padrão dele já é trazer o quê? O IMAP. Tá? Por quê? Porque é muito mais fácil de configurar. Tá? É muito mais tranquilo, então ele já faz essa configuração automática. Se a gente for configurar POP3 e SMTP, existe uma configuração específica que dá um certo trabalho de ser feito. É possível? Sim, claro. Como eu disse, eu tenho aqui. Mas ele tem essa dificuldade, esse trabalhinho a mais para fazer essa configuração. Tá? Então, a gente vai estar gerenciando. E, é claro, o webmail, onde a gente está, através do navegador, utilizando aí, né, o acesso aos e-mails que a gente recebeu. Tá? Temos também o protocolo FTP, que é o protocolo que a gente utiliza para fazer a transferência de arquivos. Então, File Transfer Protocol. Tá? Então, a gente vai ter o quê? Um servidor, onde esse arquivo vai estar, e aí, usando um cliente de FTP, a gente consegue fazer o quê? O upload e o download de arquivos nesse servidor. Então, é um protocolo específico para enviar e receber arquivos de um servidor de FTP, tá? Um servidor remoto, onde a gente está guardando esse arquivo. Eu posso ter, por exemplo, no meu servidor web, onde está hospedada a minha página, ter um arquivo para fazer download? Posso. O que vai acontecer com esse arquivo? Ele vai estar num servidor FTP e, usando o protocolo FTP da minha página web, eu vou conseguir criar, né, obviamente, o recurso para que o usuário possa fazer o download desse arquivo via FTP. Tá? Também utiliza o protocolo TCP, claro,
o arquivo tem que chegar na íntegra, tanto no cliente quanto no servidor, e utiliza aí como conexão a porta 20 ou a porta 21. Basicamente, né, a porta 21 é a mais utilizada aí para poder fazer todo esse processo. Tá? A porta 20 também faz? Faz. Só que a porta 21 é a mais utilizada em tudo isso. Tá? E aí tem alguns critérios, né, para fazer essa conexão com o FTP, alguns comandos, né, o usuário, senha, né, ls, get, né, quando eu quero pegar um arquivo no servidor, put, quando eu quero enviar um arquivo para o servidor, e kit, quando eu quero finalizar essa conexão com o FTP. Então, eu posso, vamos lá, tendo o IP do servidor, FTP, né, conectar, a partir daí, usando os comandos, fazer todo esse processo de envio, né, e recebimento desse arquivo. Tá? Claro, muito mais complexo, para a gente deixar um usuário fazer isso. Então, o que, que a gente costuma fazer? Deixar isso embutido dentro de uma página HTML, onde um simples clique do usuário, ele já vai fazer todo esse processo. Ele vai ter um usuário, uma senha, né? Vai fazer o quê? Uma conexão, e a partir daí vai fazer o quê? O get no arquivo que está lá. Ou o put, dependendo do que eu configurei, né, nesse processo para gerir todos esses dados. Bom, pessoal, falamos aí, né, um exemplo também bem geral de todas as aplicações que a gente pode ter dentro do nosso, na nossa camada de aplicação. Agora, a gente tem o quê? Um assunto, né, crucial que a gente deve discutir aí, que está relacionado ao quê? A segurança de tudo isso. Tá? Não sei se vai dar tempo de a gente falar tudo, porque, né, o nosso tempo está meio apertado hoje, mas o que a gente tem que ter com relação a isso? Segurança. Ora, hoje a gente está o quê? Basicamente 24 horas conectado. E muitas vezes, né, a gente tem acesso a conteúdos impróprios, a gente tem contatos com pessoas mal intencionadas, e acabamos tendo, com base em tudo isso, né, como consequência desses dois primeiros tópicos, furto da nossa identidade. Né? Ou seja, a gente acaba perdendo alguns dados aí e permitindo que pessoas acessem informações que não poderiam estar acessadas. Por quê? Não tomamos o cuidado de ter uma segurança, né, específica, clara e objetiva dentro do nosso meio. Tá? Então, invasão de privacidade, divulgação de boatos, né? Né, pessoas públicas hoje que não tiveram um vídeo vazado na internet. Então, a gente acaba tendo o quê? Uma dificuldade muito grande de estar gerindo isso, porque vazou um vídeo na internet, ou colocou uma foto na internet, automaticamente isso se multiplica, tá? Sem contar outros tipos de ataque, né? Ataque a serviços DNS, né? Tentativa de ataque a redes, tentativa de ataque à própria máquina, tá? Que a gente usa no nosso dia a dia. Então, a gente tem aí vários contextos que a gente está tendo que cuidar de tudo isso. E, é claro, a gente vai ter dificuldade em manter o sigilo dessas informações. Por quê? Porque a gente acaba tendo um uso excessivo, tá? E, consequentemente, né, quando a gente pensa, né, num contexto mais científico ou empresarial, o plágio e a violação de direitos autorais. Né? Muito se fala, você plagiou tal coisa, você pegou tal coisa. Então, a gente acaba tendo que ter o quê? Né, esse cuidado maior em manter a segurança das informações que a gente tem. Porque senão a gente vai ter sérios problemas com relação a isso. Tá? Então, a gente busca o quê? Confiabilidade, confidencialidade, autenticação. Hoje é muito comum, eu vou acessar meu e-mail no Gmail, ou vou acessar minha conta no Gmail.
Temos autenticação em 2 etapas. Ele caminha para você uma informação para você confirmar que é você mesmo, né? Manter a integridade dos dados e a disponibilidade. Então, a gente precisa ter e gerir essas 4 características, né, dentro desse nosso contexto. E é claro, né, para isso, a gente vai ter o quê? Alguns mecanismos que vão permitir que a gente tenha, né, todo esse contexto de segurança. Criptografia dos nossos dados, antivírus, firewall, cópias de segurança, os nossos famosos backups, o conceito de assinatura digital e certificado digital, tá? Muito comum, né, quando a gente trabalha principalmente com instituições governamentais, né? Por exemplo, o GovBR, ele é um processo de assinatura e certificado digital. Então, a gente tem isso no gov.br. Ou seja, eu estou disponibilizando um documento. Por exemplo, ô Fábio, assina esse documento para mim. Quem garante que o Fábio assinou mesmo esse documento? Eu vou ter uma assinatura digital lá no GovBR e, consequentemente, eu vou conseguir validar e ter o certificado digital dessa assinatura, ou seja, o certificado digital daquele documento. Então, são mecanismos que a gente vem incorporando, né, no evoluir aí dos anos, para manter, proteger e reduzir riscos ao nosso dia a dia. Hoje, crucial, nós temos o quê? Um antivírus na máquina. Por que o WhatsApp, no momento que a gente está fazendo uma comunicação, ele coloca lá, criptografia de ponta a ponta? Porque a informação, a mensagem que a gente está mandando, ela é criptografada. Somente quem recebe a mensagem e quem gerou a mensagem consegue ler a mensagem. Tá? Por quê? Porque no momento que eu encaminho uma mensagem para vocês no WhatsApp, ela é criptografada com uma chave, e no momento que vocês recebem, vocês têm uma chave pública e, consequentemente, o dispositivo de vocês faz o quê? A descriptografia dessa mensagem e mostra para vocês a mensagem. Tá? Então, isso é o quê? É critério de segurança para evitar que outras pessoas, né, nesse caminho em que a mensagem está na camada de transporte, né, seja capturada, porque também existe esse processo de invasão na camada de transporte. Então, a criptografia ela vai fazer o quê? Codificar as informações que estão sendo enviadas. Né? A maioria das vezes, essa criptografia é feita usando uma chave. Como eu disse, existe uma chave privada e uma chave pública. Chave privada é sempre do usuário que está gerando a mensagem e criptografando, e a chave pública é de quem vai receber a mensagem, para que possa ser feito o quê? A decodificação, a decriptografia daquela mensagem, e, consequentemente, ela possa ler. Tanto para mensagem quanto para arquivos, tá? Existe esse processo aí de criptografia. Tá? Então, o emissor criptografa, manda o texto cifrado, no receptor decriptografa, e o texto fica claro para quem está recebendo esse texto. Então, a gente vai tendo aí, né, esse controle aí de criptografia, e é claro, existem vários algoritmos de criptografia. Tá? Um exemplo é substituir uma letra por outra, mas existem outras formas que a gente pode estar criptografando uma informação. Tá? Então, vale a pena aí vocês darem uma estudada, um complemento com relação a essa parte da criptografia. Tá? Então, a gente tem chaves 64 bits, 128 bits, né? 1024 bits. Porque hoje existe, tá, uma preocupação tão grande quanto os computadores quânticos? Porque a programação quântica ela vai ser muito mais rápida. Então, hoje, se a gente pegar uma chave acima de 128 bits, é praticamente impossível você quebrar essa chave.
Porque o processo que a gente tem hoje é por força bruta, a gente vai ficar testando chaves. Isso vai demorar anos e anos para você conseguir decriptografar uma mensagem. Quando a gente pensar no computador quântico, isso vai ser feito em questão de minutos. O que você demora hoje 20 anos para fazer, no melhor computador que nós temos hoje, com um computador quântico, em 10 minutos, a chave está quebrada. Então, existe essa preocupação, né, com relação a isso. Tendo, né, o advento, né, o paradigma da computação quântica, todo esse processo de criptografia vai ter que ser mudado. Vai ter que ser reestruturado, por quê? Porque o computador quântico que nós temos hoje vai quebrar essas chaves em questões aí de minutos, ou dependendo em questão de segundos. Tá? Então, tem todo esse processo, né, de criptografia, como ele é gerado, como ele é feito, né, quais são, né, os algoritmos que podem ser utilizados. Interessante vocês se aprofundarem um pouco mais. A chave pública, a chave privada, como eu comentei com vocês há pouco atrás, para poder fazer todo esse processo aí de tradução desses dados. Um outro contexto que a gente tem também é o quê? Os antivírus. Tá? Ou seja, ele vai conseguir detectar a presença de código malicioso nos arquivos que a gente está transportando, que a gente está utilizando na nossa máquina. Então, se eu estiver fazendo um download de um arquivo, esse arquivo está sendo o quê? Montado na minha máquina. O antivírus está ativo. A partir do momento que esse arquivo está todo montado na minha máquina, ele vai analisar o código desse arquivo e, consequentemente, se ele identificar um padrão de código malicioso, ele vai dar o aviso e excluir o arquivo que eu acabei de fazer o download. Tá? Então, é uma forma da gente também estar gerindo e identificando alguns códigos maliciosos que a gente está recebendo nos nossos computadores, né, no nosso dispositivo. Então, é interessante a gente ter todo esse tratamento, toda essa gerência, tá, pessoal? E o antivírus vai fazer isso. Um outro contexto que a gente tem aqui está relacionado ao quê? Firewalls, tá? Acho que vai dar tempo da gente finalizar. A parte do firewall, ele já está mais focado aonde? No nosso hardware, né? Nos softwares que a gente tem. Por quê? Ele vai bloquear determinadas portas. Ou ele só vai permitir o acesso, né, de aplicativos externos habilitados, serviços habilitados. Então, a gente vai ter o quê? O firewall ele vai fechar todas as portas de comunicação e, a partir daí, eu vou pegar, por exemplo, o WhatsApp, o Gmail, usar a porta, melhor, o FTP, usar a porta 21. Então, o serviço de FTP está na porta 21. Serviço X de FTP está habilitado para poder acessar essa máquina. Caso contrário, bloqueio. Se tiver alguma tentativa constante de outros dispositivos tentando acessar uma determinada porta, o firewall já vai lá e faz o quê? Barra aquela aplicação, bloqueia aquela aplicação. Então, ele tem todo esse gerenciamento, né? Ele vai, né, reorganizando e vai tratando de forma diferente, né, todo esse processo que está sendo feito, né, por aplicativo na tentativa de acessar, obviamente, informações, né, no nosso computador, num servidor principalmente. Tá? É crucial a gente ter, por exemplo, numa rede de computadores, quando o servidor está disponível externamente, tá? A gente tem que ter esse controle para poder estar gerenciando o que vai ser acessado e como vai ser acessado. Então, a gente precisa ter o quê? Essa tratativa. Senão, a gente vai ter sérios problemas com relação a isso. Ok? A gente vai ter que estar gerindo isso, né, de uma melhor forma, de uma forma mais
adequada, porque senão a gente vai ter alguns problemas. Tá? Então, a gente precisa gerir isso de maneira mais tranquila, mais eficiente. Tá ok? Então, o firewall vai fazer isso, ele vai gerenciar isso. Um outro processo que a gente viu também está relacionado ao quê? Autenticação. Tá? Então, a gente vai estar autenticando de uma forma mais adequada como que a gente vai, né, tá gerindo as informações. Então, como que eu vou autenticar? Biometria, impressão de voz, de olho, rosto, digital, né? Impressão facial, né? Cartão, um token, tá? Ou seja, uma certa segurança que a gente vai ter nesse processo de autenticação. Vamos lá. O firewall ele vai estar barrando, né, as outras informações. Tá? A autenticação ela vai ser mais utilizada por parte de quem? Por parte dos usuários. Tá? Então, o usuário vai ter esse processo de autenticação. O usuário vai estar tratando essa autenticação de uma forma diferente. E aí, como que a gente vai gerir isso? Bom, a parte de senhas. Tá? Como que a gente vai tratar? Hoje é comum, a gente vai no banco, autenticação em várias etapas, né? Ou seja, coloca digital, digita a senha para acessar a conta. Então, a gente tem essa preocupação. Né? Se a gente pensar também no acesso, né, do Gmail, senha e depois uma contrassenha para poder acessar a conta do Gmail. Outro detalhe, senhas. A gente tem que ter um cuidado muito grande com essa parte de senhas. Por quê? Pessoas, qual que é a tua senha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Senha de acesso ao roteador. Admin, usuário admin, senha admin. Tá? Então, a gente tem que ter essa tratativa, tem que ter esse cuidado, né, com relação a isso para gerir de uma forma mais adequada essa senha. Então, a gente tem que ter o quê? Senhas fortes. O que está acontecendo hoje? Vários sites, né, que a gente vai cadastrar um usuário e senha, eles estão criando uma política de definição de senhas. Tem que ter no mínimo 12 caracteres, tem que ter uma letra maiúscula, tem que ter números, tem que ter um caractere especial. Tá? Então, tudo isso para iniciar uma senha melhor. Só que não adianta eu ter uma senha forte, tá? Se eu não tenho um antivírus, se eu não tenho a preocupação com os sites que eu acesso. Por quê? Cada site impróprio que eu acesso, isso vai estar trazendo o quê? Uma série de códigos maliciosos para dentro da minha máquina, que começam a fazer o quê? Me espionar. Tem código que grava, habilita a webcam e faz o quê? Apaga a luzinha da webcam. E você está sendo gravado e não vê. Tem código que grava porque você digita no teclado, a movimentação do mouse. Então, a gente tem que ter cuidado com o que está entrando no nosso computador. Então, a gente tem que ter essa gerência. Vai entrar por onde? Pela camada de transporte, pela camada de aplicação. Né? Então, a gente tem que pensar muito bem como a gente vai estar tratando essa senha. Mas só no computador? Não. Cansei de ver pessoas que toda a senha anota no papel, ou então anota no celular e deixa um arquivo lá, que a hora que desbloqueia o celular, aparece todas as senhas que ele tem. Tá? Então, são critérios que a gente tem que estar gerenciando. A gente tem que tomar cuidado com relação a todo esse processo. Tá? Então, tomar cuidado onde a gente vai digitar a senha, tomar cuidado para quem a gente fornece a senha, tá? Certificar que o site que a gente está acessando é um site real, é um site da instituição, da organização financeira, né, do banco, da faculdade, do trabalho, tá? Por quê? Porque a gente tem que confirmar se existe. Boa parte dos sites hoje utilizam o quê? Protocolo HTTPS, né? Que são de segurança, ou seja, impõe uma segurança maior. Utilizar serviços criptografados, né? Cuidado em não usar o nosso acesso em qualquer computador.
Tem gente, hoje até que não tem tanto, né? Mas antigamente tínhamos o quê? As lan houses. O pessoal ia consultar seu saldo bancário numa lan house. Ou seja, ele pegava, sem saber o que estava instalado naquele computador, ele digitava agência, conta, senha, contrassenha, né? E tudo isso ficava ali, poderia, na verdade, ficar ali registrado. Tá? Por quê? Porque a gente não tem acesso a todas essas informações. Tá? Então, procurem ver algumas dicas, né, de como criar senha, né, de identificar o site, né, real sem maiores problemas. Ok? Bom, pessoal, eu sei que no finalzinho aqui eu fui meio rápido, né? É porque eu tenho uma outra aula agora às 8h30, né? Então já passou um pouquinho, mas eu queria fechar com vocês esse ponto. Vou pegar essa apresentação aqui e vou disponibilizar lá para vocês no SGA também, para que vocês tenham acesso a todos esses dados, tá? E, consequentemente, possam estar vendo e complementando até isso que eu falei, para facilitar todo esse trabalho. Mas quando a gente pensa, né, nesse contexto de segurança, tomem cuidado, firewall, antivírus. Eu sei que a gente não vai configurar um firewall na nossa máquina, mas antivírus, com relação aos sites que a gente acessa, tudo isso é algo crucial que a gente precisa ter esse controle, esse gerenciamento. Tá ok? Bom, pessoal, agradeço imensamente a participação de vocês aí. Peço desculpa por esse finalzinho, por ter sido um pouco mais rápido, tá? Mas, depois, olhando a apresentação, qualquer dúvida, manda mensagem para mim lá no WhatsApp da coordenação, que eu vou estar prontamente respondendo a vocês aí, sem maiores problemas. Ok? Vou finalizar aqui a nossa apresentação, né? Agradeço mais uma vez imensamente aí a participação de todos, tá? E foi um prazer enorme estar aí nessa noite de quinta-feira com todos vocês aí. Muito obrigado mesmo, tá? Uma boa noite a todos, bons estudos, e o que vocês precisarem, estou à disposição sempre aí, né? Tranquilo. Valeu, pessoal, muito obrigado mesmo. Abraço, professor. Valeu, Carlos. Vou sair aqui rapidinho que o pessoal já está... Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite, Laura. Boa noite, Carlos. Boa noite, pessoal. Boa noite a Sucesso. todos. Bons estudos. Boas ações aí. Tudo de bom.